Este dispositivo pode definir instantaneamente o planeta inteiro. Pelo menos isso foi exatamente o que seus criadores temiam. Mesmo apesar dessas suspeitas, em 16 de julho de 1945, eles desencadearam o demônio nuclear. A primeira detonação de uma bomba atômica foi chamado de Trinity. Era tão poderoso que uma enorme nuvem ardente, mais alta do que o Everest. Neste vídeo você vai descobrir como uma explosão nuclear afetou o espaço sideral. Por que o teste atômico foi tão poderoso? Como Hiroshima? Isso e muito mais você irá saber agora. Aproximadamente 75 anos atrás, a 100 km de distância, havia o local de testes em Nevada, onde clarões de luzes poderiam literalmente fazer você ficar cego. Começando a partir dos anos 50, os militares conduziram cerca de 1000 testes nucleares lá em 1957. Eles pensaram que era hora de tentar algo novo, para explodir no subsolo. Em uma mina, a uma profundidade de 150 metros, eles instalaram uma bomba pesando apenas 29 quilos, e contendo menos de 1 quilo de TNT para os padrões militares. Isso é uma coisa bem pequena. Os cientistas esperavam que toda a energia da explosão ficaria na mina do túnel, mas o demônio nuclear não ficaria preso, e uma gigantesca nuvem de chamas de dezenas de metros de altura explodiram. Isso aconteceu porque por algum motivo o poder real da bomba era de 55 toneladas, em outras palavras, 50.000 vezes maiores do que os desenvolvedores haviam previsto. É como você estivesse comemorando o Ano Novo e vendo os fogos de artifício destruir a cidade inteira. Depois do ocorrido, os militares insistiram em uma leitura teste, que se chamaria Pascal B. Mas desta vez a saída da mina foi selada com uma tampa de ferro de 90 quilos, que definitivamente resistisse a qualquer onda de explosão, mas, infelizmente os cientistas estavam errados. A explosão atingiu a tampa com uma força de 300 toneladas e a uma velocidade inacreditável de 66 km por segundo. Isso é 6 vezes maior do que a velocidade de escape do foguete Apollo. Este pedaço de paraíso é Bikini, localizado nas Ilhas Marshall, embora apenas um louco gostaria de passar umas férias neste local. No final dos anos 40, os militares dos Estados Unidos realizaram 23 testes nucleares devastadores nesta região. Em julho de 1946, fez parte do teste nuclear de Baker, a uma frota de 90 navios, onde foram montados no atol de Bikini, para estudar as consequências de uma explosão atômica no mar. A bomba foi anexada no fundo de um navio de desembarque e baixou a uma profundidade de 27 metros. O explosivo de 3 quilotons explodiu o navio em átomos e criou uma coluna de água, tão alto como 2,5 Burj Khalifa, desencadeando um tsunami ali perto. 6 anos depois, em Enivataka, construíram um dispositivo maligno capaz de aumentar muito o poder do demônio nuclear. Eles testaram em novembro de 1952, o teste de codinome Eve Mike lançou 10 megatoneladas, que equivale a 400 testes nucleares. A energia que aparece como resultado da fusão e cria uma força ainda mais destrutiva e mortal. A nuvem em forma de cogumelos ferveu até 37 km para o céu, é quase tão alto que as Ilhas Manhattan. Um poder monstruoso que quase evaporou o atol, e contaminou uma área circundante de aproximadamente 56 km de diâmetro com precipitação nuclear. Os militares enviaram 3 aviões para a perigosa nuvem, para obter amostras de ar para estudos adicionais. Um deles nunca retornou do demônio nuclear, o capitão Jimmy Robinson, sem deixar vestígios. Ainda é considerado desaparecido. Os outros aviões voltaram para a base com amostras que revelaram para o mundo 2 novos elementos químicos, Einstein 1 e Fermi 1. Enquanto isso, outro demônio nuclear estava ganhando força, e este era muito mais perigoso. No entanto, parece uma paisagem lunar, não é mesmo? Este lugar está situado aqui na Terra. Para ser mais preciso, esse é o local de teste Semipalatinsk, no Cazaquistão, uma antiga república soviética, em 1955. Os militares soviéticos decidiram demonstrar sua supremacia destrutiva para o mundo, com a ajuda de sua bomba de hidrogênio, RDS-37. No dia marcado, um bombardeiro Tupolev Tu-16 a levou para uma altura de 12 km acima do solo,
quando de repente, o equipamento de radar falhou e o céu ficou nublado. Os soviéticos primeiro queriam soltar as bombas aleatoriamente, em algum lugar nas montanhas, mas mudaram de ideia no último minuto. É por isso que o Major Fedor Golovashko teve que fazer um primeiro pouso de emergência, com uma bomba termonuclear totalmente armada a bordo, ignorando todos os maus presságios dos militares. De qualquer forma, os militares desencadearam o RDS-37 2 dias depois, e a nuvem de cogumelos rosa alcançou 12 km de altura acima do solo. Isso é mais alto do que a maioria dos passageiros pode obter. Embora isso fosse uma potência média, a explosão teve um rendimento de 1,6 megatons, causando uma onda de choque muito forte, danificando edifícios e casas num raio de 200 km. Os soviéticos já estavam imaginando como isso poderia limpar grandes cidades americanas. Em 30 de outubro de 1961, na ilha de Novaya Zemlya, no Ártico, um bombardeiro Tupolev Tu-95 decolou carregando a bomba mais poderosa da história, contendo 27 toneladas, mas seria uma viagem suicida. Não daria tempo do piloto voar a uma distância segura. Pensando nisso, decidiram colocar um paraquedas no demônio termonuclear, para dar tempo ao piloto voar a uma distância segura. Quando desceu 4 km contra o solo, um novo sol eclodiu sobre a Novaya Zemlya. O Tsar rendeu cerca de 58 megatons, um recorde absoluto. Era 4 vezes mais poderoso do que qualquer ogiva. A explosão pôde ser vista desde a Groenlândia até mesmo no Alasca, a 1000 km de distância do local. A nuvem gigantesca alcançou uma altura surpreendente de 65 km. Para se ter uma noção de quão alto atingiu, é a metade da distância que separa a superfície do nosso planeta ao espaço sideral. Na onda sísmica produzida pela explosão, circulou nosso planeta 3 vezes. Se os soviéticos quisessem bombardear os Estados Unidos, no lado oeste, iria evaporar as maiores cidades da região e causaria enormes terremotos em todo o país. De março de 1954, sob operação da Castle, os militares dos Estados Unidos realizou o notório teste nuclear Castle Bravo, que deixou para trás consequências bem conhecidas. Os cientistas estimaram que o poder do dispositivo seria igual a 6 megatons, não mais do que isso, mas o demônio termonuclear tinha outros planos. O Castle Bravo liberou mais do que o dobro de energia, cerca de 15 megatons, sem precedentes para os Estados Unidos. Isso porque o lítio deuteride deveria desacelerar a reação termonuclear, mas de repente, a alimentou. Como resultado, a bola de fogo se espalhou por cerca de 7 km ao redor deste Círculo da Morte. Poderia facilmente caber 2 pontes Golden Gate. A nuvem de cogumelos chegou a uma altura de 40 km e 100 km de largura. Mas o pior foi que a explosão do Castle Bravo desfigurou vastos recifes de coral em Danfalot. A explosão chegou também a sair da área de teste sem saberem disso, acabou tirando a vida de 23 pescadores japoneses. 2 meses após o desastre nuclear, os militares conduziram os testes do Castle Yankee nos mesmos atóis com a mesma bomba atômica. O rendimento da explosão correspondeu a 13,5 megatons, e desta vez o demônio termonuclear não parou no Oceano Pacífico. Em apenas 4 dias, a precipitação radioativa atingiu o México e o oeste dos Estados Unidos. Falando das Ilhas Marshall, mesmo depois de 65 anos, após as medições de teste de plutônio no meio ambiente, o resultado foi que ali a radiação é de aproximadamente 1000 vezes maior que a de Chernobyl. Os estados das armas nucleares perceberam que não havia como domar a radiação. Nosso planeta estava em risco, mesmo sem uma guerra nuclear. Protestos antinucleares ocorreram ao redor do mundo e, finalmente, em 1963, os Estados Unidos, Reino Unido e a União Soviética assinaram um tratado proibindo todos os testes de armas nucleares na superfície. Este tratado permanece em vigor até hoje. E ainda assim, impressionantes arquivos da era atômica, além de registros dedicados a testes destrutivos perigosos, também podemos encontrar crônicas francamente ridículas. Confira este vídeo. 5 oficiais do Exército dos Estados Unidos estão bem no epicentro de testes nucleares. Você acha que a onda de choque está prestes a tirar suas vidas?
Você ficará surpreso, a bomba que está sendo produzida tem apenas 2 kW de energia explosiva, alcançou 5,6 km acima do solo. A camada da atmosfera protegia os oficiais de quaisquer efeitos nocivos, exceto o flash. Se os testes nucleares não fossem proibidos, você concordaria em participar de uma sessão de fotos? Obrigado por assistirem e não esqueçam de se inscrever para não perderem mais conteúdos incríveis como este. Vou ficando por aqui e até a próxima, pessoal!